Olá, boa noite. Então hoje a gente começa as atividades do Red Talks 15, as palestras que ocorrem quinzenalmente no campus. E hoje é com grande satisfação que a gente traz a professora que é nossa coordenadora e orientadora do projeto, a professora Luciane Capello. E é uma grande alegria para a gente apresentar ela aqui, que é uma pessoa que acreditou no projeto desde o início e hoje vai usar a plataforma de comunicação para passar uma mensagem para vocês. A sala é sua, professora. Voltando ao assunto do concurso de fotografia, que a gente está com o concurso no Instagram. As inscrições vão até 20 de março. Tem o linkzinho lá para vocês lerem o regulamento, saber como é que posta certinho, com a hashtag do concurso. E vão até dia 20 de março as inscrições. A gente está vendo aí, talvez a gente prorrogue e tal. Mas, participa lá, quem tem Instagram, posta umas fotos. O tema é Volta às Aulas. Mas é isso. Maravilha, meninos, muitíssimo obrigada pelo convite. Parece meio suspeito, né, por ser coordenadora, participar, mas não, juro que não foi obrigação deles. Fui convidada e aceitei de bom grado. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse tema, falar um pouco sobre carreira, né? E aí eu achei interessante falar um pouco da minha carreira, porque era um pouco desconexa a forma como eu cheguei aqui hoje, não tem muito a ver como eu comecei, né? Então hoje eu me apresento como Luciane Capello, professora, pesquisadora e administradora. Mas ainda tem muita coisa para ser. Eu ainda quero ser sitiante, eu ainda quero ser mãe, né? Eu ainda quero ser rainha de escola de samba, que é um grande sonho, né? Que é um grande sonho que eu tenho. Tô trabalhando nisso, mas esse acho que vai ficar um pouco para depois, mas tudo bem. Eu não coloquei aqui, mas tem coisas que a gente é e que a gente acaba não colocando como no nosso currículo acadêmico. Mas eu também sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, eu sou prima, eu sou sobrinha. E na verdade eu só posso dizer hoje que eu sou professora, pesquisadora e administradora, e muitos de vocês só vão poder ser o que vocês forem ser, na verdade por esses outros papéis que vocês também têm. Amigos, filhos, primos, sobrinhos e tudo mais. O que a gente está muito relacionado com o meio em que a gente se envolve, né? E as influências que a gente recebe durante esse nosso desenvolvimento. Essa frase, eu não consegui achar uma mais chavão do que essa para colocar. A vida é feita de oportunidades. Eu coloquei lá no Google quantas pessoas já disseram isso, quem é o autor dessa frase, mas não importa, porque isso aqui a sua mãe fala para você, né? O seu professor fala para você, uma coisa que a gente praticamente nasce sabendo, mas a gente não nasce com isso intrínseco. E isso é uma coisa interessante. Eu percebi isso, eu ouvi isso a minha vida toda, mas eu percebi isso vivendo. É mais ou menos essa história que eu vou contar para vocês. A minha história é uma história de oportunidades aceitas e de oportunidades que me foram tiradas. Mas tudo isso me levou a uma carreira que eu amo muito, que eu gosto muito e que eu faço com muita alegria. Tudo começou aqui. Isso aqui é uma foto a lá Luciane Capello. Se fossem os garotos do Red Talks que tivessem feito, estava muito melhor. Isso aqui é um print out, aí, um print screen da região do Parque de Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, onde eu nasci e onde eu fui criada. Foi aqui que por mais ou menos durante 16 anos eu quis ser advogada. Eu tinha absoluta certeza que eu seria uma excelente advogada, afinal de contas eu sabia argumentar, né? Eu gostava de discussões, eu gostava de brigar, eu era briguenta. E aí eu achava que isso me qualificava, me dava uma habilidade muito importante para ser advogada. E a vida foi passando e quando eu tinha lá os meus 14 anos aconteceu uma coisa que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Aos meus 14 anos a minha mãe ficou muito doente. E com essa doença da minha mãe, que se estendeu por mais ou menos 3 anos, até os meus 17, eu acabei tendo uma outra vivência, né? Eu acabei vivendo muito em hospitais. Em um hospital especificamente, que virou praticamente a minha segunda casa. Que era praticamente a minha segunda casa. Nesse hospital eu tive contato com a área da saúde. Então quando eu queria ser advogada, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser advogada até os meus 16 anos, toda a influência que eu tinha era da minha família, dos meus amigos, todos filhos
ou netos de imigrantes, então que vieram para o Brasil atrás de uma vida melhor, não é? Para fazer a América, como eles chamavam, né? Então todo mundo aqui veio para ganhar dinheiro, sim. Então quando eu queria ser advogada, eu acho que eu queria ajudar o mundo, mas eu queria ter dinheiro. E eu achava que ser advogada poderia me dar isso também. E eu tinha certeza absoluta que através dessa profissão eu poderia ajudar os outros. Quando eu conheci o hospital, quando eu conheci os profissionais do hospital, eu fiquei muito encantada por uma profissão especificamente, que era do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, quando ele entrava no quarto, era a única pessoa que conseguia colocar no rosto da minha mãe uma cor. Ele conseguia trazer luz de volta, pela volta ao movimento, pela capacidade respiratória melhorada. Era um toque de Midas. Isso era absolutamente encantador de ver. Então, durante essa fase, a partir dos 16 anos até os meus 17, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser então fisioterapeuta. Pronto. Era um campo em expansão, eu tinha certeza absoluta, frente a tudo que eu conhecia, que aquilo era a profissão que eu queria ter. E ser fisioterapeuta ia ser a melhor coisa do mundo. Eu poderia curar pessoas, poderia tratar as pessoas, poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas através do toque. E aí eu já deixei com aquela doença da minha mãe tanto de prestar tanta atenção naquele dinheiro que me importava tanto antes. Então essa doença da minha mãe nada mais foi para mim também, além de mil coisas, uma oportunidade de aprendizado muito importante. E nessa fase da vida, se a gente se apega ao sofrimento, a gente pode estar perdendo o aprendizado. O importante naquele momento para mim era simplesmente viver um dia após o outro, sentir sim a falta e sofrer com aquela patologia, mas aprender com aquilo. Uns podiam achar que era simplesmente relapso, né? Não, você não está ligando para isso, o que é que está acontecendo? Mas é aquela dádiva da adolescência e do jovem, né? Que tem muito ainda para viver e que pode se dar esse luxo de não ligar tanto para as coisas de início. E lá na frente, quando a gente aprende um pouco mais com a vida, a gente vê o peso que as coisas têm. Naquele momento, aquela era a minha vida, simplesmente assim. Eu nem sofri nem estava feliz com aquilo. Era sofrido às vezes, muitas vezes. Mas a gente não pode ligar para isso. O importante é manter a alegria e manter, trabalho. Isso era muito importante para mim, já naquela fase. Aos 16, então, eu queria fisioterapia e tinha certeza disso. Aos 17, a minha mãe faleceu. E com o falecimento da minha mãe, o que aconteceu foi... Eu precisava não mais ajudar os outros, mas eu precisava de ajuda. E eu recebi toda a ajuda que eu precisava, todo o carinho, toda a atenção, todo o zelo. E veja, eu estou falando aqui de decisões acadêmicas, pautadas todas em experiências pessoais até agora. E muito íntimas, uma relação com mãe. Quando o falecimento da minha mãe, então, eu precisava tanto desse carinho, e eu tive, porque eu estudava num colégio de freiras. Colégio de freiras americanas. E eu fui muito cercada de atenção e de carinho, eu fazia parte de um grupo pastoral que era muito bacana. Então os amigos estavam ali muito, os pais dos amigos, a minha família me deu muita atenção. E aí eu tive uma ideia brilhante, falei, quer saber? Já sei, agora eu sei qual é a minha vocação. Eu vou ser freira. E ali com 17 anos, adivinha, eu tinha certeza. Agora eu estou certa disso. Com o que eu sabia então até aquele momento, eu tinha certeza que eu tinha que ser freira. E aí foi muito bacana, porque imagina, a escola toda ficou empolvorosa. Porque eu saía falando aos 4 ventos, eu já sei... Minha mãe dizia que se é aos 14, se é aos 24, se é aos 34. Então vocês imaginem que eu não era muita coisa diferente do que eu sou agora. Querendo ser freira. É óbvio que eu não tenho vocação para ser freira. É óbvio que eu não tenho vocação nenhuma para ser freira. Mas eu tenho uma vocação, como todo mundo aqui tem, que é de fazer o bem. Isso está intrínseco de todo mundo. Então eu não preciso ser freira para fazer isso. Eu podia ser advogada fazendo isso, eu podia ser fisioterapeuta para fazer isso, eu podia ser freira fazendo isso, mas eu poderia ser muitas outras coisas. Bom, no final do 3º ano do colegial havia uma viagem, onde era um colégio de freiras, entendam. Os garotos iam para o mosteiro, curtir a formatura, e a gente ia para o convento, radicalizar no convento. Quando as freiras souberam dessa minha intenção, elas cortaram a nossa viagem, ficou sem passeio, os garotos foram para o mosteiro, voltaram, e a gente acabou ficando sem.
Então essa eu considero que foi uma das oportunidades que me foi negada, que eu agradeço até hoje. E aí então meu pai, né, todo mundo atuando ali junto, eu fui fazer vestibular para fisioterapia. E eu passei numa universidade, pode passar para o próximo. Que, né, a gente tem que estar atento e preparado para as oportunidades. Eu fui fazer fisioterapia e a partir daí começa essa história que não estava preparado. Na faculdade, eu fiz... Pode passar o próximo. Aqui é o meu colégio onde eu estudei e onde eu fiz faculdade. Lá na Metodista, também metodista, né? Sempre se a coisa da religião, lá tá lá, né? Sempre muito... Porque isso faz muito parte da vida do pesquisador. Ou não, mas vai fazer mais pra frente. Lá na Metodista, fui fazer fisioterapia, fiz o primeiro ano, fiquei apavorada com uma disciplina chamada biofísica. Eu sou péssima em física. Eu sou nível frações. Eu já contei a história pra vocês. No Khan Academy, sou nível frações. E aí eu fui fazer fisioterapia, fiquei apavorada com biofísica, mas isso me deu uma oportunidade. Eu estudei muito, porque eu tinha medo de reprovar. Eu sempre achei inaceitável pra mim, eu não podia nem ter nota vermelha no boletim, coisa da nossa criação. Eu só fazia isso, era minha obrigação, eu tinha que sair bem. Era o meu trabalho, era o meu estudo. Então eu fazia isso e não podia de jeito nenhum reprovar. Então eu fui muito bem em biofísica e acabei ficando com as melhores notas da turma. Isso me deu a chance de pleitear uma monitoria, que era um descontinho lá na minha como é que fala? Pagamento mensal, na mensalidade. E eu comecei a fazer monitoria com uma professora muito querida, que estava terminando o doutoramento dela no Instituto de Biologia da USP, a professora Cristiane. E ela ofereceu a monitoria e ela começou um grupo de pesquisa na universidade. E aí, durante a minha faculdade, né, nesse período aí, eu comecei a participar do grupo de pesquisa dela. E ela foi me dando chances e mais chances de conhecer a ciência e o raciocínio científico, até que ela me levou para a USP. E aí, na Universidade de São Paulo, foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a professora Thelma Zorn na área de biologia da reprodução, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, vocês vão chegar lá. Então eu fui da fisioterapia para a biologia da reprodução. Parece que não tem nada a ver, mas o cerne do auxílio continuava lá. Então, através da ciência agora, eu comecei a entender o raciocínio científico e o poder que a ciência tinha de ajudar o próximo. E foi assim que eu iniciei na ciência, através das mãos da professora Cristiane e da professora Thelma Zorn. E nesse laboratório eu fiquei alguns anos, fiz meu doutorado direto no departamento de anatomia, ainda em biologia celular e biologia tecidual, mesmo sendo fisioterapeuta. E quem me orientou e quem me deu essa oportunidade foi uma outra fisioterapeuta, a professora Cecília Gouveia. E lá, ela me deu outras chances. Foi só aí que eu tive a oportunidade de ir para o exterior. Pode passar o próximo. E enquanto eu fazia meu doutorado, eu frequentei outras universidades. Eu frequentei a Universidade do Alabama, em Birmingham. Eu frequentei a Universidade de Harvard, para onde eu voltei depois. E todas essas experiências e oportunidades que me foram oferecidas de estágio e participações foram, na verdade, oportunidades de aprendizado. Então a pergunta que me era feita não era você quer viajar, você quer estudar fora, não, era você quer aprender a fazer tal coisa? E eu dizia quero. Como é que eu faço? Você tem que ir para a universidade tal, que fica do outro lado do mundo para aprender a fazer isso. Você quer aprender a fazer tal coisa? Você quer aprender a trabalhar com esqueleto? Você quer aprender? E por muitas vezes eu disse sim a oportunidades que não me pareciam tão brilhantes. Muitas vezes, mas tudo isso ajudou a consolidar o tipo de formação que eu tenho hoje, que é uma formação esquisita, né, de uma fisioterapeuta, formada em fisioterapia, que queria ser advogada, que um dia quis ser freira, e que virou pesquisadora por um tempo, e que depois de vir para cá, virou professora. E só virou professora porque num ambiente de ciência e de pesquisa como esse, como a Harvard University, eu recebi a oportunidade de dar aula, de ensinar e de aprender a ensinar de uma maneira diferente, tutorando alunos da odontologia da Harvard. Então, às vezes a gente vai para lugares que a gente recebe oportunidades que a gente não esperava. Quando eu ia achar que lá no exterior eu ia ter oportunidades de aprender a ensinar, né, ou aprender a favorecer o ambiente de aprendizado para vocês, num lugar onde se faz ciência. E é assim, com essas experiências inusitadas e com essas oportunidades que vão sendo aproveitadas, que a gente vai acabar formando a pessoa que a gente é. E eu só consegui aproveitar essas oportunidades todas, por mais que fossem inusitadas, por conta de toda a formação
pessoal, de relação de amigos e de parentes que eu sempre tive, até da minha formação tão religiosa durante os primeiros 22 anos da minha vida, né? Tudo isso me fez aprender. Pode mudar o próximo, Luquinhas, por favor? Que a gente não precisa ter medo dessa inconstância, dessa maleabilidade dos nossos pensamentos com relação à nossa carreira, nem dessa indecisão. E também a gente não precisa ter medo da frustração que às vezes um sim para uma oportunidade que a gente não gosta tanto, ou a retirada de uma oportunidade que nos parecia tão brilhante, pode causar momentaneamente. A vida é muito longa, a nossa carreira ela não é um ponto de parada. Cada vez que a gente escolhe uma coisa é um ponto de começo. E eu espero, se posso deixar alguma coisa para vocês, é que você sempre faça o melhor que você puder e seja o que for. Seja o que for, faça sempre o melhor. É assim que a gente vai cavando oportunidades para a gente. Você vai estar pavimentando o caminho de um futuro brilhante que talvez nem você tenha imaginado no melhor dos seus sonhos. Muito obrigada.